Fala emergencista, meu nome é Bruno Leite, eu sou médico emergencista e você é muito bem-vindo a mais um Polos de Emergência. E o que você deve fazer até o obstetra chegar? Porque sim, na emergência, a grávida é sua até que alguém prove o contrário. Toda vez que você atende uma mulher em idade fértil com dor abdominal, síncope, convulsão ou sangramento, tem que acender o alerta. Pode ser obstetrícia. E quando é, a margem de erro é mínima. A chance de desfecho catastrófico é real, tanto para a mãe quanto para o bebê. Esse episódio é mais longo, mas vai te deixar pronto para reconhecer, estabilizar e agir nas principais emergências obstétricas, mesmo quando o obstetra não está do seu lado. Primeiro inicie o básico, mas com olhar obstétrico. A avaliação inicial segue o tradicional ABCDE, mas com uma lupa sobre 3 pontos. Duplo paciente, é mãe e feto. A fisiologia está alterada, ou seja, espere volemia aumentada, resistência vascular reduzida, frequência cardíaca basal mais alta, e os riscos silenciosos, como hipertensão, sangramento oculto e compressão da veia cava. Se possível, posicione a paciente em decúbito lateral esquerdo para descomprimir a aorta cava e melhorar o débito cardíaco. Se estiver instável, não espere o obstetra. Age. E vamos começar falando dos sangramentos. O sangramento do primeiro trimestre pode ser benigno, mas também pode matar. A gestação ectópica é a principal causa de morte materna no primeiro trimestre. Suspeite quando a mulher tem dor abdominal, sangramento vaginal e atraso menstrual. A conduta na porta deve ser a obtenção do acesso venoso calibroso e reposição volêmica se estiver instável, beta-HCG seriado e o POCUS, porque se não tiver gravidez intrauterina visível com HCG superior a 2000, pense em ectópica. Se houver ruptura, o tratamento é cirúrgico e imediato. Quanto aos sangramentos na segunda metade, existem 2 vilões principais. A placenta prévia, que se apresenta com aquele sangramento indolor, vermelho vivo, mas sem sofrimento fetal, e o descolamento prematuro de placenta, o famoso DPP, que se apresenta com dor intensa, sangramento, hipertonia uterina e feto em sofrimento. O que o emergencista faz? Monitorização materno-fetal, acesso venoso, hemograma, coágulo e tipagem sanguínea. Evite o toque vaginal até que se exclua a placenta prévia via ultrassonografia. Se instável ou feto em sofrimento, acione o obstetra com urgência. E seguimos para as emergências hipertensivas. Toda mulher com PA acima de 140/90 após 20 semanas e sintomas deve ser tratada como potencial pré-eclâmpsica. Os critérios de gravidade são a presença de pressão arterial maior ou igual a 160/110, plaquetas abaixo de 100.000, creatinina elevada, enzimas hepáticas aumentadas, edema de pulmão e sintomas visuais ou neurológicos. A conduta: internação imediata, e a droga de escolha é a hidralazina 5 mg endovenosos se a pressão estiver crítica. Repete a cada 20 minutos. O sulfato de magnésio deve ser realizado em dose de ataque de 4 gramas em 10 minutos e a manutenção de 1 grama por hora. E monitorização contínua. Se houver convulsão, falamos de eclâmpsia. Continue o sulfato de magnésio e obtenha controle de vias aéreas se necessário. Estabilize. O parto é a única cura, mas a decisão não é sua, é do obstetra. Mas vamos tentar facilitar com alguns fluxos mais simples. Em pré-eclâmpsia leve, com idade gestacional abaixo de 40 semanas, hospitalize a paciente por 24 a 48 horas e investigue sinais de gravidade acompanhando. Já na pré-eclâmpsia grave ou com idade gestacional maior ou igual a 34 semanas, estabilize e vá direto para o parto. O corticoide intramuscular deve ser prescrito nos casos com idade gestacional abaixo de 34 semanas para maturação pulmonar fetal. Mas e aquela gestante que chega em trabalho de parto? Bem, o parto é dividido em 3 fases. A mais crítica para o emergencista é a segunda fase, da dilatação completa até a expulsão. Se o parto for iminente e for acontecer no pronto-socorro, prepare ambiente limpo e aquecido, apoie o períneo com compressa, não puxe o bebê, espere o reflexo expulsivo. Após o nascimento, clampeie o cordão entre 1 a 3 minutos ou imediatamente se o recém-nascido não reage. Verifique o Apgar, mantenha aquecido e inicie reanimação neonatal se necessário. Existem alguns pesadelos para o emergencista, por exemplo a distócia de ombro. Se o polo cefálico saiu, mas o ombro travou no pubis, é dessa entidade que estamos falando. E o passo a passo aqui
é a manobra de McRoberts, hiperflexionar as coxas sobre o abdômen, com pressão suprapúbica, e as manobras de Jacquemier ou Ruban se não resolver, mas nunca tracione a cabeça com força. Quanto ao parto pélvico no PS, assusta, mas acontece. Se a paciente chega com parte fetal exposta, deixe sair até o umbigo sem puxar. Mantenha controle do dorso fetal. As manobras de braço favorecem a flexão. A posição de 4 apoios pode facilitar. E nunca rotacione sem saber o que está fazendo. Chame ajuda. Já o prolapso de cordão umbilical é uma emergência real que exige conduta imediata. Eleve a apresentação fetal com a mão, posição de Trendelenburg ou genopeitoral, O2 em alto fluxo e aqui não tem jeito, cesariana de urgência. Falando então das hemorragias puerperais, é importante lembrar que se o sangramento no pós-parto for superior a 500 ml, trata-se de uma emergência. E lembre-se da regra dos 4 T's. Tônus, falando da atonia uterina, que é a causa mais comum. Trauma, falando de lacerações. Tecidos, ou seja, retenção de restos placentários. E trombina, ou seja, pensar nas coagulopatias. A conduta do emergencista deve ser a massagem uterina bimanual, ocitocina, 10 unidades ou 2 ampolas, intramuscular ou endovenosos, o misoprostol, 800 microgramas sublingual se tiver disponível, e o ácido tranexâmico, o famoso Transamin, 1 grama EV em 10 minutos, podendo repetir se necessário. Além, é claro, de acesso venoso, volume e hemocomponentes. Lembre-se que aqui é útil o acompanhamento com o Shock Index. Um número acima de 1.4 é um marcador de gravidade. Mas e o pior cenário possível, a parada cardiorrespiratória na gestante? Bom, se a gestante estiver acima de 20 semanas de idade gestacional em PCR, lateralização uterina e RCP de alta qualidade seguem sendo recomendados. Mas em 4 minutos, se não houve retorno da circulação, a histerotomia de reanimação, antigamente chamada de cesariana perimortem, deve ser realizada. Sim, no local, no leito, para salvar a mãe. Você decide em 4 minutos pela realização de uma laparotomia chifopúbica e em até 5 minutos o feto tem que estar fora. E claro que na prática, você vai comprimir em uma posição mais alta e, se possível, chame o obstetra, anestesista e neonatologia. A equipe deve estar pronta para a reanimação neonatal em paralelo. E por falar em reanimação neonatal na sala de emergência, o minuto de ouro começa no nascimento. Se o bebê respira e chora, só seque e monitorize. Se ele não respira, a bolsa máscara com A2 a 30% por 30 segundos deve ser utilizada e reavalie a frequência cardíaca. Se ela estiver abaixo de 100, continue a ventilação. Se estiver abaixo de 60, inicie as compressões na proporção de 3 compressões para 1 ventilação e considere a intubação. Esse fluxo neonatal precisa estar na parede do PS e impresso. É vida que depende de segundos. Você realmente não é obstetra, mas você é emergencista. E o emergencista não corre da bronca, ele vai em direção a ela. Gravidez não é doença, mas quando complica, é o seu preparo que segura as pontas. Faça o básico bem feito. Reanime, estabilize, monitore. Transporte com segurança. Porque obstetrícia na emergência é isso, salvar 2 vidas de uma vez. Esse foi mais um Bolos de Emergência, e eu me despeço mais uma vez agradecendo a nossa imensa audiência e pedindo a todos que nos sigam no Spotify e nos avaliem por lá. Aquelas 5 estrelas significam muito para a continuidade do nosso trabalho. Lembro ainda que também estamos em outras plataformas, como o TikTok e o YouTube. Além, é claro, de deixar à disposição o meu Instagram pessoal, @drbruno_leite, à disposição de todos aqueles que quiserem trocar uma ideia sobre medicina de emergência baseada em evidência. Além, é claro, de ser adicionados na nossa comunidade de WhatsApp, que já conta com mais de 1.200 emergencistas de todo o Brasil e até do exterior. Por lá, todo mundo sabe que conhecimento bom é conhecimento rápido.